Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso amado, querido Salvador Jesus Cristo. Está tudo bem com vocês? Amém. Nós estamos aqui para mais uma devocional. Eu estou gravando sempre um dia sim, outro não agora, por questão do trabalho. Passo 12 horas trabalhando. Estou com um tempo muito reduzido quando estou trabalhando para poder gravar as nossas devocionais. Mas sempre quando eu estou de folga, aí a gente com mais tranquilidade, com mais calma, temos gravado aqui as nossas devocionais. Então você vai perceber que sempre um dia sim, outro não, eu vou estar publicando aqui os nossos vídeos das nossas devocionais. Desde já eu quero agradecer o carinho dos meus irmãos, por se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, dar o seu like, fazer seus comentários, e tudo isso para a glória de Deus, levando aí o Evangelho de Jesus Cristo, as meditações, as reflexões. E o propósito dessa devocional é incentivar você, meu amado irmão, a todos os dias você reservar um tempo, quer seja pela manhã, pela tarde ou à noite, para você parar todas as coisas, entrar no seu quarto ou procurar um canto tranquilo, calmo, para você ler a Escritura, para você ter um momento de leitura bíblica, de oração. Isso é a devocional. Isso é importante para o nosso crescimento, para a nossa comunhão espiritual. E hoje nós estamos na nossa devocional de número 81 aqui das nossas devocionais. Hoje é 26 de março, é domingo, é o dia do Senhor. E hoje nós queremos trazer uma palavra muito especial sobre o sofrimento, a crucificação, tudo aquilo que Jesus Cristo sofreu, sentiu e passou no seu próprio corpo, todo o sofrimento do pecado, a ira de Deus, a ira santa e justa de Deus estava sendo derramado ali sobre Jesus Cristo, pois ele se fez pecado por nós, levou sobre si as nossas transgressões e sofreu amargamente naquela cruz. Irmãos, essas verdades sobre a crucificação, sobre os nossos pecados foram imputados a Cristo, a ira de Deus foi derramada sobre o seu próprio Filho. Essa doutrina, esses ensinamentos devem sempre estar diante de nós, essas verdades, para que reconheçamos o que Cristo fez por nós na cruz. E isso tem que gerar no nosso coração o santo temor. Tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz precisa gerar no nosso coração essa verdade, a verdade de que precisamos andar com Ele em obediência, a verdade que precisamos honrar o nome de Cristo, a verdade que precisamos proclamar, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo com fidelidade e toda a verdade de Deus diante daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Sim, precisamos segui-lo, precisamos renunciar o nosso eu, precisamos renunciar a carne, os desejos da carne, precisamos renunciar esse mundo pecaminoso para que assim possamos seguir a Cristo como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, honrando o nome do Senhor, andando de forma honrosa, como um padrão de um filho de Deus, de um servo de Deus, nascido de novo, transformado, regenerado. Então, sempre nós nos perguntamos onde está Deus diante das tragédias da vida, diante do sofrimento humano, diante de tanta maldade, diante de tanta coisa que acontece nas nossas vidas e que acontece no mundo. Sempre as pessoas indagam, onde está Deus? Por que o mal prevalece? Por que a impressão que dá é que o mundo ou que o mal está prevalecendo e que não há mais solução para o mundo? E de fato, o mundo decaído, o mundo depravado, ele vai de mal a pior. Ele vai de mal a pior. Por quê? Porque abandonaram o Senhor Jesus, porque não reconhecem a morte de Cristo na cruz, porque não reconhecem a ressurreição de Jesus Cristo, não reconhecem seus ensinamentos, não reconhecem sua divindade, não reconhecem a sua autoridade. Então esse mundo, ele vai de mal a pior. Mas Deus tem os seus eleitos, o Senhor Jesus tem o seu povo, por esses pela qual ele derramou o seu sangue em resgate de muitos.
a eficácia, o poder na morte, da morte de Cristo na vida dos eleitos, na vida daqueles a qual ele predestinou, ele escolheu, ele quis que fosse assim. Foi da vontade dele se revelar a nós. Olha que privilégio nós termos essa oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer a sua palavra. Olha que privilégio poder pertencer ao reino de Deus, poder pertencer à família de Deus. Então, nesse texto, nessa passagem de hoje, nós temos a resposta para essas perguntas. Onde está Deus diante do sofrimento humano? E o porquê que muitas vezes o mal prevalece. Então o texto de hoje, o texto base é Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 32 ao versículo 39 do capítulo 15. Então você vai fazer a sua leitura e depois você vai meditar e pensar sobre essas verdades. Então, na primeira passagem, nos primeiros versículos, que vai do 32 ao 42 do capítulo 14 de Marcos, nos apresenta o sofrimento de Cristo por causa do pecado. Essa primeira sessão, essa primeira cena, revela Jesus angustiado pelo que estava prestes a acontecer. Jesus, como Deus onisciente, ele está vendo, ele está intervendo através de revelação, através da sua onisciência, todo o sofrimento que ele vai passar, toda a angústia que ele vai passar. Ele vai ser cuspido, ele vai ser maltratado, ele vai ser rejeitado. Mas ele também está vendo que o Pai vai abandoná-lo, que o Pai vai virar as costas para ele e vai derramar sobre ele toda a sua ira por causa do pecado da humanidade, por causa do pecado dos homens. Então Jesus está vendo, Jesus está antevendo, está sentindo angústia, está sofrendo ali no Getsêmani. Ele leva alguns discípulos, aqueles que eram mais próximos, mas esses discípulos nada podem fazer, estão dormindo, estão cansados, não estão sentindo, não estão compartilhando da dor do nosso mestre, não estão compartilhando da angústia e do sofrimento do nosso mestre, estão dormindo. Por 3 vezes Jesus vai lá, Pedro, Tiago e João estão dormindo. Jesus está angustiado. Na 3ª vez a Escritura diz: pronto, acordem, vocês já dormiram o suficiente. A hora das trevas chegou, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, porque é um propósito maior, porque é um plano redentor soberano de Deus, e é necessário que o Filho de Deus seja entregue na mão dos homens, dos pecadores. Ele precisa ser crucificado, ele precisa pagar o preço do pecado, ele precisa cumprir o pacto de sangue, ele precisa derramar o seu sangue para que a ira de Deus seja implacável, para que a ira de Deus seja amenizada nos homens, no ser humano que se tornou totalmente passivo à condenação eterna por causa dos seus pecados. Então Jesus toma o nosso lugar, o sacrifício substituto de Cristo. Então a ira de Deus é derramada sobre Cristo Jesus para que haja perdão para nós, para que a ira de Deus não fosse derramada sobre nós. Jesus Cristo, então, toma o nosso lugar e leva, e é derramado sobre ele. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, toda a ira de Deus por causa do pecado. Então o sofrimento pelo pecado da humanidade era real, era algo concreto. Há algumas heresias que dizem que Jesus Cristo não sofreu, que ali era um teatro, ali era uma encenação, porque ele não tinha um corpo propriamente físico, portanto, aquelas dores, aquele sofrimento era apenas uma encenação, era apenas algo teatral. Olha a que ponto as pessoas chegam a descrer, a não crer na dor, na angústia atrozes de Jesus Cristo. Não, ele sentiu sim angústia, ele sentiu sim sofrimento, o seu corpo era real, o seu suor se tornou em gotas de sangue. E aí os estudiosos explicam que a angústia era tão profunda que os poros que geram o suor romperam pequenos vasos sanguíneos e se misturaram com sangue. Aí a partir dali, em vez de Jesus soar apenas líquido propriamente de sua pele, mas se mistura com sangue. Isso é uma tensão, isso é uma angústia, isso é um sofrimento profundo que gera isso. Está documentado na história tamanho sofrimento. E ali Jesus sentia isso.
Por isso ele buscou o Pai, enquanto os seus discípulos ignoravam o que ele estava sentindo. Ele busca o Pai e pede para que o Pai, se possível, passe dele aquele momento, passe dele aquele cálice da ira de Deus que seria derramado sobre ele. Observe, quando Jesus pede para que o cálice, possível, passe de mim esse cálice, Jesus não estava querendo desistir da cruz. Jesus não estava querendo desistir ou com medo de ir à cruz, mas ele estava pedindo que, se possível, o Pai não o abandonasse, mas que o Pai estivesse com ele naquele momento de angústia. É isso que ele está pedindo. Enquanto os discípulos estão dormindo, ele pede, ele busca o Pai, mas ele está disposto a cumprir a missão, ele está disposto a ser obediente até a morte e morte de cruz. Isso está dos versículos 32 ao 42. Logo depois, dos versículos 43 a 52, nós lemos o relato da prisão de Jesus. E os que com ele estavam o abandonaram. Inclusive, um certo discípulo, há um detalhe muito aqui no versículo 51, que um certo jovem que seguia Jesus apenas envolto em um lençol, naquele momento em que o soldado percebe que ele está seguindo, tenta pegar ele, ele solta o lençol e corre nu. Os historiadores, estudiosos dizem que esse pequeno detalhe que a gente só encontra aqui no Evangelho de Marcos é o próprio João Marcos que seguia ali Jesus envolto em um lençol, mas todos os discípulos o abandonaram, todos o deixaram. Apenas está ali Jesus, ele é traído com um beijo, é a senha que Judas entra em acordo com as autoridades, aquele a quem eu beijar, esse é Jesus, e com um beijo Judas trai o Filho do Homem. Então ele é preso ali de maneira injusta, mas voluntariamente ele se entrega, porque há um plano divino, há um plano maior. E ali, naquele momento, logo depois, nós vemos diversos julgamentos injustos contra Jesus, começando com os próprios líderes religiosos, que primeiro prenderam Jesus para depois achar alguma acusação. Nenhuma acusação tinha fundamento, até que o próprio Jesus afirma categoricamente que é o Filho de Deus, diante da pergunta do sumo sacerdote: tu és o Filho de Deus. Não havia nenhuma acusação, todos aqueles julgamentos eram injustos. Eles teriam que cumprir todo uma circunstância, todo um critério que a lei determinava, mas eles estavam dispostos realmente a matar Jesus, nem que para isso eles tinham que desfazer ou não obedecer à lei, como a lei ordenava. E ali eles tentam enganar algumas pessoas, comprar algumas pessoas para ter o que acusar Jesus, mas nenhuma palavra, nenhum relato teve alguma coerência. E diante da pergunta que o sumo sacerdote faz: tu és o Filho de Deus? Jesus então responde: eu sou o Filho de Deus, e você verá o Filho do Homem sentado à direita do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Diante dessa revelação bem clara e direta de Jesus, aí sim eles encontraram nessa afirmação de Jesus um motivo para ter do que acusá-lo, porque acusaram ele de blasfêmia, do versículo 53 a 65. Então, logo depois, nós vemos a famosa história da negação de Pedro. Pedro então vai negar Jesus. Diante daquela afirmação, a sentença foi dada. A sentença é: crucificam, mate-o. Ele é blasfemo, ele blasfemou, ele está se igualando a Deus. Eles não criam jamais que o Messias prometido era aquele homem, aquele Jesus de Nazaré. E diante disso, agora a sentença está dada, e Pedro está lá fora, observando tudo isso. Ele é reconhecido, e ele nega, para cumprir o que Jesus falou para ele algumas horas antes: você vai me negar, Pedro. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar. Pedro nega, mas diferente de Judas. Depois que Pedro lembra do que Jesus falou, ele chora profundamente, e há um arrependimento genuíno na vida de Pedro, de forma que depois desse episódio, Pedro vai começar um processo de uma transformação profunda, ao ponto dele ele vai se tornar um dos principais líderes da igreja. Depois que Cristo ascende ao céu e coloca a igreja e sobre a liderança de Pedro, Pedro pastoreia, lidera, cuida do meu rebanho, cuida dos meus pequeninos, das minhas ovelhas. Pedro, depois desse episódio de negar Jesus, da negação, Pedro então vai começar a ser tratado, e ele se torna
um dos líderes da igreja de Jerusalém. E aí Pedro, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver outro Pedro com ousadia, convertido ao ponto de entregar sua própria vida, não mais negaria Jesus, mas entregaria sua própria vida por amor ao mestre, por amor ao santo evangelho. Então Pedro, o mesmo que havia jurado pagar o preço por Jesus, agora está negando diante de uma serva, cumprindo sim a profecia do Senhor. Está do versículo 66 ao 72. Agora eles levam Jesus até Pilatos, aquela autoridade romana. E ali, mesmo Pilatos percebendo que os judeus estavam entregando, os religiosos estavam entregando Jesus por causa de inveja. Mas mesmo assim, ele querendo ganhar popularidade e não agiu com justiça, ele condena Jesus à crucificação, agradando as multidões que gritavam: soltam Barrabás e crucificam Jesus. E ali o nosso amado mestre está prestes a ser crucificado. Mas tudo isso tem um plano. Tudo isso há algo que antes da fundação do mundo já está determinado pelo próprio Deus. E Jesus então está indo, está cumprindo. E a resposta de tudo isso é que ele se entrega, ele vai, porque ele tem uma missão para cumprir. E é por amor a nós, por amor aos seus eleitos, para que nós pudéssemos receber salvação, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados e pudéssemos ter essa comunhão com o Pai, essa reconciliação, essa nova aliança com o Senhor Deus, que era impossível que nós nos aproximássemos de Deus sem que Jesus não tivesse tomado o nosso lugar e tivesse derramado o seu sangue no nosso lugar. Então, Pilatos condena Jesus à crucificação. Está do capítulo 15, do 1 ao 15. Então eles começam as torturas, os soldados zombando de Jesus, colocam uma coroa sobre ele, bate sobre a cabeça dele. Jesus está sendo esbofeteado, cuspido. Eles estão se ajoelhando, estão adorando Jesus de maneira com zombaria, zombando de Cristo. Eles estão chamando Jesus de rei dos judeus de maneira sarcástica. Não que eles reconheçam que de fato Jesus é o rei dos judeus, eles ignoram essa verdade, porque de fato está ali o rei dos reis, de fato está ali o filho de Deus, mas eles ignoram essa verdade e eles começam essa cena de tortura. E esses relatos da crucificação não é detalhado aqui no Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, para a igreja de Roma, para os convertidos de Roma. E ele não precisava contar detalhes sobre a crucificação, porque os romanos eles já conheciam perfeitamente como é que era esse processo de chicotadas, esse processo de crucificação. Então não era necessário João Marcos contar detalhes sobre essa crucificação. Então ele conta um relato muito breve da crucificação, com poucos detalhes para os cristãos de Roma, porque já era do conhecimento deles esse processo de crucificação. E ali, quando Jesus Cristo está indo, porque o preso era obrigado a carregar a sua própria cruz. Então, quando Jesus Cristo está indo, de repente entra no cenário um homem chamado Simão, e ele é forçado, é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Está no versículo 21. E ele leva. E ali é um símbolo de que nós também levaríamos a nossa cruz. Não a mesma cruz que Jesus levou, ou o mesmo preço, o mesmo alto preço que Jesus pagou. Mas todos nós temos uma cruz e devemos amar a Cristo e seguir a Cristo e carregar essa cruz em fidelidade ao Senhor. Seguir somente a Cristo, adorá-lo, pegar a nossa cruz e seguir os mesmos passos de Jesus. Sofremos, somos participantes desse sofrimento, e a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar, sermos felizes por fazer parte das mesmas aflições de Cristo e também sofrer por amor a Cristo. E é necessário nós entender que seguir a Cristo, ser discípulo, é tomar a nossa cruz e negar a nós mesmos e seguir o Senhor Jesus. E aquele homem então pega e ajuda Jesus. Jesus se recusa a tomar, depois que é crucificado, é colocado prego nos pés, prego nas mãos, e ali nu, ele é crucificado nu, ele se recusa a tomar algum tipo de anestésico para aliviar a sua dor. Ele quer sentir a dor, ele não precisa de alívio, ele vai sofrer até as últimas consequências, ele vai ser moído. O profeta Isaías vai dizer que ele vai ser moído pelas nossas iniquidades. O castigo estava sobre ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele não aceita aquele anestésico, porque ele quer sentir a dor. É necessário que ele sofra
plenamente a dor sobre ele, em nosso lugar. Então ele é crucificado nu, está do versículo 22 ao 24. Ele é crucificado entre dois ladrões, como se fosse um deles. Do versículo 25 a 28, ele sofre insultos do povo, dos líderes religiosos e até dos próprios ladrões. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Ele é insultado. As pessoas revelam o motivo dos seus corações quando ele está pendurado na cruz. Ele é o rei salvador dos judeus, que estava prestes a destruir o templo e reconstruí-lo na ressurreição do terceiro dia. Mas quando ele fala isso, ele está se referindo ao seu próprio corpo, que ele vai morrer. Mas ao terceiro dia o templo, ele se referindo a ele mesmo, ele vai ressuscitar. Mas o povo está totalmente cego, está desconsiderando todas essas verdades, zombam dele, insultam ele. E ali ele está morrendo para salvar os outros, mas eles não reconhecem isso. E ele é o Cristo, o Filho de Deus enviado para essa missão. Mas o povo não está entendendo nada daquilo que está acontecendo. Ao contrário, diante das trevas e dos gritos de Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Jesus está sendo abandonado pelo Pai, porque o Pai é santo, é justo, e está vendo sobre o seu Filho os pecados de todos nós. E ali ele clama, Jesus é abandonado na cruz por causa dos nossos pecados. E as pessoas que ali estavam, por causa de uma tradição que dizia que Elias é que era o Salvador, eles preferem acreditar que Jesus está chamando por Elias e não pelo Pai. Eles não estão entendendo, eles não estão compreendendo que ali estava o Salvador. Então Jesus morre. Jesus é crucificado e morre. E naquele momento que ele morre, o véu se rasgou, abrindo acesso à presença do Pai. A nova aliança é estabelecida e agora todos quantos o Senhor escolheu, o Senhor elegeu, agora tem acesso ao Pai, pode adorá-lo, pode se achegar a Ele, não mais com os mesmos rituais de sacrifício, porque o próprio Jesus é o sacrifício que está ali na cruz. E o acesso à presença de Deus foi aberto. Todos nós podemos se achegar a Ele, receber o perdão dos nossos pecados, ter uma nova vida. E essas verdades, irmãos, como é maravilhoso a gente meditar nessas verdades, entender o que Cristo fez por nós. Quantas vezes nós sofremos, nós passamos por dificuldades e queremos desistir de Cristo, queremos desistir do Evangelho. Isso é uma vergonha para nós. Diante desse cenário que Cristo passou no nosso lugar, precisamos entregar as nossas próprias vidas a Ele. Nada que façamos é o suficiente para pagar o que Cristo fez por nós na cruz. Então, naquele momento, até um centurião, até um soldado romano crê diante daqueles fenômenos, diante daqueles sinais que acontecem na morte de Cristo. Ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Há uma conversão ali na morte de Cristo. Há a conversão do ladrão e há também a conversão de um dos soldados romanos. Quando ele vê o terremoto, as trevas, o véu se rasgando. E esse foi o propósito. A vitória sobre o poder do pecado. Jesus morreu para ter vitória sobre a morte e sobre o pecado, para resgatar um povo, para escolher um povo que pudesse se voltar para Deus, pudesse receber perdão dos seus pecados e pudesse receber a vida eterna. Eu e você fazemos parte desse povo. Jesus Cristo morreu no nosso lugar, Ele padeceu, foi julgado injustamente, foi cuspido, foi traído, foi crucificado, para nos trazer salvação, para quebrar os grilhões, o domínio do pecado sobre as nossas vidas, meus irmãos. O pecado não tem domínio sobre nós. Precisamos então andar em santidade, em adoração ao Senhor e jamais nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele Cristo crucificado, aparentemente fraco e derrotado pelos homens e pelo poder das trevas, Ele ressuscitou, porque na cruz do Calvário Ele envergonhou o inferno. Ele colocou o inferno em desprezo, em vergonha, vencendo-os na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Mas era necessário que Ele cumprisse essa missão por nós, para Ele vencer o poder do pecado. E apesar da aparente vitória do mal, Deus está conduzindo para a vitória do bem em Cristo Jesus, o Filho de Deus.
O mal parece que está tendo vitória, mas a vitória é do bem, a vitória é do Filho de Deus, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E assim também esse mundo de hoje. Parece que o mal está vencendo, parece que o mal vai dominar todas as coisas, mas em breve esse mesmo Jesus que morreu e ressuscitou voltará com poder e glória, vai exercer juízo contra Satanás e os seus demônios e contra o ímpio, mas vai estabelecer um novo céu e a nova terra com os seus eleitos, com os seus escolhidos, a qual ele derramou o seu sangue, e aí haverá a vitória total e final do bem sobre o mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como essa história de sofrimento, de injustiça que aconteceu com o nosso Jesus, que permite que nós tenhamos acesso a Deus, agora podemos se achegar a Ele contrito, quebrantado, receber perdão, receber poder e autoridade para termos uma vida santa e piedosa e na vitória contra o pecado e ter essa nova vida. Como esse sofrimento, como essas verdades do Evangelho influencia a nossa vida e faz com que a gente se motive para todos os dias, até a morte, até a vinda de Cristo, servi-lo com amor e com fidelidade. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus, por ter morrido por nós naquela amarga cruz, por ter derramado o seu sangue para nos trazer salvação, libertação, perdão, de forma que o pecado não tem domínio sobre nós, porque o Senhor comprou, nos resgatou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, queremos te servir com fidelidade, com gratidão do nosso coração. Obrigado, Jesus, por ter levado sobre si todos os nossos pecados, ter nos dado uma nova vida. E nós cremos que em breve o Senhor voltará e a vitória será completa e total, em que nós, os eleitos, estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor vai estabelecer um novo céu e a nova terra sobre o teu domínio eternamente, para todo sempre. Amém, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Glória somente a Ti. Amém. Que essas verdades continuem gerando temor no nosso coração e que sofremos por amor a Cristo, porque é um privilégio fazer parte dessa verdade, dessa família tão maravilhosa. Amém. Compartilhe esse vídeo e faça a sua devocional com o Senhor todos os dias, diante dessa verdade gloriosa. Cristo morreu, ressuscitou e em breve voltará. Amém.